Bom dia, boa tarde, boa noite pra você, conectado, plugado no Ecast. Episódio 1, 2, 3, 4, 5, 7 já, hein? Tá sobrevivendo, hein? Não fomos cancelados e ainda não tomamos nenhum processo. E cá estamos, hoje comigo, Denis Williams, e com um convidado especial, que já está rindo das minhas bobagens. Radialista, jornalista, apresentador, locutor, narrador. Nas horas vagas torce pro Palmeiras e coleciona relógios. Senhoras e senhores, Roberto Nonato, bem-vindo ao Ecast. Salve, salve, Denis, a você que nos acompanha também. Bom dia, boa tarde, boa noite, tamo junto. Eu pensei que você ia falar um monstro, mas pode falar, não tem problema, porque às vezes vaza um monstro, Você é um né? monstro, é isso. Não, você é um monstro da comunicação. Olha a voz dele, eu não tenho voz hoje, mas o Roberto Nonato tem uma voz dupla. Aquela voz com aquele bom dia. Fale um não perca para os... Não perca, Ecast, episódio 7 com o Roberto Nonato. não perca. Quando ele falava isso na Rádio CBN, era uma loucura. A CBN, eles iam a loucura. Nonatão, E aí, tudo muito bem? bom ter você aqui, um amigo, um colega de trabalho, cervejeiro igual eu, palmeirense igual eu. Eu tento dar aquela selecionada, só trazer palmeirense. Mas nem sempre é possível, né? É, Já vi primeiro aqui, episódio deu ruim. corintianada por aí, é. Primeiro episódio trouxe Turner, que você conhece Então, muito bem, sim, corintiana. corintiana. Pra dar o... Tudo bem que ela só conhece o Cássio, mas... Ela falou isso, você viu, né? Você assistiu o primeiro episódio. Assisti. E aí o Everton, compensação, amigo meu, era palmeirense. Então dá aquela Equilibrou, balanceada. equilibrou. Né? E por falar em futebol, tá gostando do nosso Verdão? Como é que tá? Tá curtindo? Gostando demais, né? Já vamos aí pra semifinal da Libertadores. Isso. Acho que tá dentro do previsto. E o Abel Ferreira é um baita treinador, né? Fora o Campeonato Brasileiro, né? Que a acho que gente a gente ainda tá na captura ali Do fogão, Botafogo. do fogão. O fogão deu uma vacilada. Deu uma esses dias, Chega deu aqui. aquela escorregadinha na Deu grade esses dias. duas A gente, escorregadas, mas é normal, aqui né? deu farol alto, quase deixa passar. É Quase. normal, todo mundo vai oscilar. O Palmeiras não começou bem, o Botafogo começou lá em cima. O campeonato é extremamente equilibrado. Extremamente, que é sei. muito disputado, então eu tô muito feliz com o Palmeiras, assim. Aliás, acho que é talvez a melhor fase que eu observo do Palmeiras. Calma aí, melhor que 93, 94? Eu acho que sim, em termos de títulos. É verdade, total. é verdade, total. São duas Libertadores, teve Copa do Brasil, Sim. Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista. Então, pra mim, é melhor que aquela fase. É que aquele time talvez fosse mais Acho que encantador, mais encantadora era pra mais Malate. romântico e etc. Mas esse é mais objetivo, Gostei. é mais eficiente. Então, Gostei. é o melhor Palmeiras que eu já vi. Gostei da sua resolução sobre o Verdão. O que você achou do nosso avião, quer dizer, do avião da tia Leila? O que você achou disso, hein? Cara, eu acho que assim, criou-se muita polêmica Muita, por isso que eu em tô cima colocando do avião. isso. Né? Ah, mas não contratou ninguém. Tudo bem, não contratou ninguém, mas manteve o time Manteve. com as peças boas. E segurou o Abel. É, você perdeu lá Scarpa e Danilo, talvez as duas principais perdas, mas você manteve a base que o time tinha, promoveu alguns meninos da base que correspondem e vão corresponder e muito ainda, eu tenho certeza. O Hendrick disso. já foi vendido, né? O Hendrick já foi vendido e tal. Tem outros na mira, né, dos clubes internacionais, caso do próprio Kevin, o Luiz Guilherme também tem sido observado por times do exterior. Mas assim, ela cedeu o avião, acho que é bacana para o Palmeiras também, para o time também é bom. Aí vão dizer, tá, tudo bem, mas ela faz uma propaganda... A empresa dela é da empresa patrocinadora. dela, da marca dela, mas é a patrocinadora. Tem algumas coisas que eu acho que merece crítica, que é o Sim. caso, por exemplo, do pagamento atual da camisa do Palmeiras. Talvez a gente pudesse Pode ser. mais patrocinadores e etc. Mas em termos de administração, acho que não tem muito o que falar, Eu não. acho que E tá o bom. avião, para mim, é só um detalhe. Só um detalhe. E acho. tá otimizando o tempo. Cada vez dá uma quebradinha lá, mas acontece, gente. Isso. Seu carro nunca quebrou? O tempo inteiro. O meu já quebrou. É isso. Até Então. o computador quebra, até essa câmera aqui. Não fala aí, não fala abaixo. Lá o Belchior falou que não quebra, na mão dele não. Belchior é monstro, esse é monstro. Esse é monstro na operação, né? Esse, olha a cara dele, ai, hein? Falamos do Verdão, que é o melhor na nossa opinião, claro, né? Mas o que você tá achando do tricolor do Morumbi? Você acha que é campeão já? Eu já cravei na minha aposta campeão, na minha bet. Campeão da Copa do Brasil? Já cravei na minha Não bet. sei, hein? Gastei 100zão lá, apostei. Eu acho que deu um passo importantíssimo quando ganha no Maracanã. Sim. Agora, tem que lembrar que tem mais 90 minutos, né? É aquele chamado jogo de 180 minutos. Tivemos o primeiro tempo com 1-0 para o São Paulo na casa do Flamengo. E o Flamengo vacilou, jogou muito mal. Não Horrível. creio que vai jogar tão mal assim no Morumbi. Por outro lado, a impressão que dá é que há uma falta de integração entre técnico
O e técnico jogadores. faz a diferença. Nesse caso, o Flamengo dá pra ver que tá perdido. A Muitas coisas. gente viu a parada técnica no jogo do Maracanã e os jogadores reunidos e conversando entre eles. E o técnico lá atrás, meio que escanteado. E no São Paulo, o Dorival orientando os seus atletas. Então você percebe uma diferença brutal no que diz respeito a comando entre Flamengo e São Paulo. Assim, acho que o São Paulo botou lá uma mão na taça. Mas eu não cravo ainda. Eu cravei com jogo. Sabe aquele nosso amigo Paulo Massini falava? Sei. Como é que ele falava? Soltar o barquinho, lembra? Isso, vamos soltar Eu já o barquinho, soltei o barquinho. Já foi. Barquinho tricolor. Perigoso eu perder 100, né? Porque eu apostei 100. Mas eu penso assim, que o futebol é complicado. Vem aqui no Morumbi, tem um pênalti, o Flamengo ganha, e aí de repente vai para pênalti e consegue conquistar o título. Qual que foi? O Palmeiras e São Paulo que fez esse rolo. Ainda está em aberto, mas acho que o São Paulo tem uma vantagem. Se eu fosse colocar hoje uma porcentagem, para mim seria... 70-30? Não, 65 a 35. É uma boa meta, hein? 65 a 35. O Nonato é o cara que coloca as bets na roda e as odds nas apostas 1,38. É, meio isso. Acaba com a gente. Você tá doido? Que loucura, hein? Futebol, eu costumo dizer que é igual a eleição. Resultado só depois da apuração. Só depois da apuração. É bem Mas isso. eu queimei a largada. Acontece, né? Queimei a largada. Nonato, quantos anos... Agora eu vou entregar a idade. Não quantos anos você tem, mas quantos anos de rádio? Olha, eu comecei em 1987, então são 36 anos, indo para 37. 87. A pessoa aqui tinha 3 anos, tá tudo certo. Eu tinha 17, é que eu comecei bem 17? cedo em rádio. E... São Paulo mesmo? Não, em São Sebastião, Litoral Norte, numa rádio chamada Beira-Mar. Beira-Mar. Beira-Mar FM, e aí eu trabalhei lá por 2 anos. Na época eu tinha 17, depois 18. Peguei Exército Brasileiro, vim servir o Exército em São Paulo. Aonde? Na companhia de comando ali Sudeste, que ficava na Rua Tutóia ali na... Rua Tutóia. E aí eu servi por 11 meses e 27 dias, depois voltei para São Sebastião, e ao voltar eu acabei sendo contratado aqui pela Antena 1 e vim para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Mas eu comecei com 17 anos, então já são 36 anos de rádio e 33 de rádio jornalismo. Mas eu lembro, a Beira-Mar, acho que tinham 2 Beira-Mares, né? Do mesmo dono, não era? Na verdade tinha a Beira-Mar e tinha uma outra que era do mesmo dono, que ficava em Ubatuba, mas tinha outro nome. Não sei se era Costa Azul. Agora que tinha um apartamento, o pessoal que vinha de fora? Claro, sim, morei. O Tadeu, amigo nosso. Morei em mais de um local. Morei no bairro de São Francisco, depois eu morei no centro da cidade, na Guarda Mor Lobo Viana, que era o nome da rua lá que a gente morava. E tinha a Morada do Sol, que era outra rádio concorrente da Beira-Mar em São Sebastião, que eu tive vários amigos que trabalharam por lá. Tadeu que trabalha na Band FM hoje, o Tadeu, a primeira rádio dele foi a Beira-Mar. Marcelo Dias, acho que trabalhou na Morada do Sol. Que era as 2 grandes ali do Litoral Norte. Isso, exatamente. E meu irmão, Ricardo Donato, trabalhou nas 2. Trabalhou na Beira-Mar e depois foi trabalhar na Morada. O seu irmão também é do meio de comunicação, né? Também. Ele é assessor de imprensa. Assessor de imprensa. Se gosto por ser locutor, por trabalhar em rádio, alguma coisa relacionada a pai, mãe ou... por causa da sua voz, que antigamente tinha muito aquilo, que o locutor só podia ter esse timbre grave. Uma voz bonita, tinha que ter esse gravizão igual o seu. Foi por causa disso? Você falou, já que eu tenho a voz boa, vou pra cima? Não, é porque eu gostava de rádio. Eu adorava rádio. Eu ia muito visitar rádios porque eu ganhava prêmios, LPs. Você era moleque penteiro igual eu, Sim, que ia nas rádios assim? Ligava o tempo inteiro e eu ia conhecer as rádios. E nessa de conhecer as rádios, eu acabei me apaixonando por aquilo, por aquele ambiente, por tocar música, por dar informação. É fantástico, né? Operar uma mesa de som. Operar uma mesa de som é um tesão à parte. Então isso tudo ajudou a formatar o que eu faço hoje, o que eu sou hoje, e esse desejo de trabalhar em rádio, né? Então, vem desde ali uns 15, 16 anos. Tanto é que eu mandei um monte de fita cassete, lembra? Lógico. Gravava em casa e mandava para as rádios, tomei vários nãos, até que rolou um sim na Beira-Mar. E aí o resto é história. Partiu, né? É história. E aí o piloto, né? Quando eu fiz Senac em 2005, a gente saiu com uma fitinha cassete, piloto. Isso. Você fez o Senac 2005. de São Paulo? O Fernando Andrade deu aula pra mim. Aqui na Lapa Cipião. Teve um bom professor. Teve Fernando Andrade. Professor. Eu tive aula em Guarulhos, para você ter uma ideia. Porque eu fiz em 1987, 88, não lembro exatamente a data exata, mas foi no final dos anos 80 no Senac Guarulhos, porque o de São Paulo ainda não tinha.
Não tinha, dava ainda porque tem o o DRT, DRT. né? É isso. Porque tem aquela coisa do Ministério homologar, autorizar a instituição de ensino, aquela coisa toda. Você falou Lapa Cipião? Lá para Cipião, que ele perto da Estação Ciência. Eu cheguei a dar aula naquele Senac. Você deu aula lá? Mas num curso de gestão de mídias. E aí eu dei aula sobre comunicação em rádio. Olha que bacana, hein? E você fez até o programa especial lá. Você fez o 4 em Campo lá, já não fez? Fizemos, exatamente. 4 em Lembro Campo. disso. Que foi um programa que eu idealizei junto com o Mário Marra e o Gabriel Dudziak, e a gente falava só de futebol internacional na CBN, na época que eu trabalhava na CBN. E aí, num dos aniversários do programa, a gente fez o Senac Lapa Cipião para os alunos que estavam por lá, e foi bem legal, foi bem interessante. Acho que essa coisa de fazer o programa fora do estúdio é legal. Eu ia ter contato com o ouvinte é legal isso, né? Eu ia falar isso agora, porque além de você ter esse contato com o ouvinte, você percebe as reações ali na hora, né? É diferente de você estar, por exemplo, como a gente está gravando aqui o podcast, a gente está vendo a reação de quem está assistindo. E no programa ao vivo tem muito disso. Você consegue perceber ali notadamente as reações das pessoas, depois você acaba conversando, as pessoas fazem críticas, fazem elogios, você consegue melhorar a partir disso. Houve um momento em que eu fiz Salão do Automóvel, fiz APAS, que é a Feira dos Supermercados de São Paulo. A gente fez também eventos à parte, como esse do Senac. Teve um que a gente fez na Livraria Cultura, que era muito usada a Livraria Cultura também. Aqui no Conjunto na Nacional, época, pela CBN, exatamente para fazer programas ao vivo lá. Então, Teatro Eva Vilma. Fiz vários. Exato. Eva Hertz. Eva Vilma. Eva Hertz. Eva Vilma é a atriz, confundi. Isso. Aí, aqui saudosa Eva Vilma. Aqui não tem muito roteiro, você viu isso, né? Eu já percebi. No rádio tem roteiro, na CNN também tinha roteiro na TV. Aqui não. A gente pulou pra CBN. Vamos voltar? Pra Antena 1? Vamos. Entrou na Antena 1 quando? 88? Não. 89 para 90. Olha, uau. Porque foi assim, eu saí do Exército, né? Tive a baixa numa sexta-feira. Na segunda eu fiz o teste na Antena 1. Na quarta eu voltei para São Sebastião. E ao voltar eu recebi um telefonema da Antena 1 dizendo: você foi aprovado, começa sábado. E você morava em São Sebastião? Isso. Aí eu já voltei para São Paulo e comecei na Antena 1 num sábado, aqui perto, na Rua da Consolação, a rádio era. Não era aqui na Paulista. Não. Chegou a ser aqui, é verdade. Era na Rua da Consolação. E eu cheguei a trabalhar por lá. Depois ela mudou para Paulista e hoje está na região do Jockey, lá na Lineu de Paula Machado. Número 900. Aí acho que eu tinha 20 anos quando eu entrei na Antena 1, a primeira vez. E é uma música qualificada para adulto, né? Sim, Músicas internacionais e nacionais também, mas... Não mais. Não mais nacionais? Não, ela é só música internacional. Só internacional? Só internacional. Houve um momento em que tocou música nacional na madrugada. Então, por isso que eu sei. Mas muito pouco, muito pouco. O forte da Antena 1 é só música internacional e voltada para o público. Tinha um cara, amigo meu, que trabalhava adulto lá. Contemporâneo, né? Trabalhava lá das 2 da manhã às 7, um amigo meu, chamado Denis. Aí um outro amigo meu, Roberto Nonato, rendia o tal de Denis. Ele chegava na hora? Não, um pouquinho atrasado, mas era esquema truta do patrão. 7h10. 7h30. Não, 7h30 também não. Não, você levava o filho na escola. O cara chegava 7h30? 7h20. 7h20. Isso. Mas era um período em que... A madrugada eu tocava música nacional, por isso que eu tô falando. Eu levava o meu filho na escola e ele entrava às 7. E eu tinha que sair às 7. Aí o Nonato chegava que horas? 7h15, 7h20. Porque eu deixava ele na escola, tipo, 20 para as 7. Mas calma aí, caiu a caneta aqui, Belchior, presta atenção. Era acordado com o patrão, era fruta do patrão, então não dava nada. Esqueminha. Esqueminha com o negrão. Aí eu chegava lá 7h20, 7h15 exatamente por isso. Mas foi uma época boa, né? Que Antena nós 1. Tivemos lá na Antena 1. Uma casa Já era bonita, no Jockey, né? Já era no Jockey. Que casa bonita, falando isso, né? Exato. É uma mansão que transformaram numa rádio. É engraçado isso. É isso, Uma mansão virou rádio. Quando eu trabalhei aqui na Consolação, o administrativo ficava na Avenida Europa. Então era separado. Só ficavam os estúdios aqui na Rua da Consolação e o restante lá na Avenida Europa. E aí depois a gente teve o estúdio aqui na Paulista, ainda com o administrativo na Avenida Europa. O administrativo depois muda para Lineu e depois os estúdios também vão para lá. Foi essa a sequência de mudanças da Antena 1 de logradouro. E nesse período de Antena 1, eu trabalhei até 1991. Em 91 fui para Jovem Pan 2. Você fez Jovem Pan? Fiz Jovem Pan 2. Fazia na madrugada. Jovem Pan 2 era na rede, né? Era na rede. Na rede, né? Era o tempo. Não, era inteirinho. Normal. Era normal, porque você não tinha esse jornalismo ainda no FM. Você viu lá, 9 era Jovem Pan 2. O jornalismo era no AM e a gente fazia rádio FM no FM para o Brasil inteiro. E aí eu trabalhei um ano lá. Período bom. Caramba. Na época do... Deixa eu trabalhar com Banana? Aqui e Amora. Você trabalhou com Banana? Que era uma sátira ao Aqui e Agora. Não, trabalhei com Emílio...
Beto Rivera foi o coordenador, trabalhei com o Marco Antônio, que trabalhou na Mix depois. Quem mais? Marcelo Café, que está na Bandeirantes. Band FM. Isso. Maurício Morales, o Vander, também era dessa época. Essa galera. gostoso, Luiz Jovem Lafay, Pan. essa galera aí toda. Fez Jovem Pan, que Fiz gostoso, hein? Jovem Pan, 100,9, não sei o quê. Bons tempos. Tem como você mandar um Antena 1? Antena 1, a número 1 em música. É isso, meio que hora chega arrepiou lá. Foi um bom tempo esse também. Gostoso, né? Acho que Aí eu fiquei um ano na Jovem Pan, depois eu fui para Eldorado, em 92. Ali eu não sou suspeito, adoro aquela rádio. Eu também, eu gostava muito, não sei como tá hoje que eu não ouço mais. Mas a época que eu trabalhei lá era muito legal. Eu lembro que o slogan era Eldorado, afinada com você. Estive lá o ano passado. E aí eu fiquei um ano lá na Eldorado, depois eu voltei para Antena 1 em 93 e fiquei até 2015, fazendo as duas. Você vai perguntar se eu fazer CBN e Antena 1 junto. Sim, porque na CBN eu entro em 1990 também. Era Excelsior ainda. Não era CBN, isso. Antes de virar CBN. Então foi... entrei na Antena 1 em São Paulo, depois entrei na Excelsior, que virou CBN, e houve um período que eu fazia as duas. Porque não concorriam, né? Era uma musical, outra jornalística. Não tinha nada a ver. Agora, você que fez o primeiro jornal da CBN, então, segunda edição? À tarde? Não. Eu Não. trabalhava à noite, eu fazia o Noite Total. Você que fez o Noite Total na abertura da CBN, então. Isso, eu fazia o Noite Total. E no começo não tinha o Noite Total. A gente fazia... Quando eu entrei lá, eu fazia um programa chamado Excelsior Classe A, Música e Notícia. Quando ela vira CBN, que primeiro ficou um período chamado Rádio Notícias, depois virou CBN, eu fazia um jornal das 8 às 9 e depois das 9 às 11 eu fazia um programa. Não lembro o nome agora, se era o Noite Total tempo, já, não vou lembrar. E das 11 à meia-noite tinha outro jornal. Aí depois de um tempo é que você começou a ter o programa Noite Total direto. E aí só notícia, sem música. Aí sem música já. Aí já virou Quando CBN. ela vira Rádio Notícias e depois CBN já não tem mais música. Quando ela virou All News já não tinha Isso, mais. não tinha mais. E aí depois vem o 4 em Campo, porque antes o Noite Total era das 8 à meia-noite. Aí com a entrada do 4 em Campo passou a ser das 9 à meia-noite. Um respiro. Aí eu fiquei no Noite Total por cerca de 10 anos, 9 anos, 8 anos, algo assim. Em 2000 eu vou pro Jornal 2. Porque o Milton Jung fazia, e aí o Milton vai fazer o CBN São Paulo às 9 da manhã. Primeiro, isso. E eu passo a fazer o Jornal da CBN segunda edição, foi em 2000. Agora é engraçado, essa fusão de horário para o comunicador é muito difícil se adaptar. Até eu digo pela condição de sono, de ter, assim, tudo mexe com o organismo. Você entrar no ar 9 da noite ou você entrar no ar 8 da manhã, por exemplo. Para você que já fez todos esses horários, sentiu muito baque na mudança, na fusão? Nos primeiros dias, sim. Depois de umas 2 semanas já... Acalmou. Vambora, tá tudo certo. E para mim não tinha muita dificuldade, porque eu fazia Antena 1 cedo, junto com as Não, você estava acostumado. Né? Houve momentos em que eu fiz Antena 1 às 6, às 7 da manhã. 7h15. 7h15, 7h30. E à noite eu fazia a CBN. Então tinha ali um intervalo na hora do almoço para dar um cochilo em casa. Básico. Isso, exatamente. Então, para mim, essa adaptação sempre foi algo relativamente tranquilo, não era um pesadelo. É claro que eu prefiro entrar, sei lá, 3 da tarde, 4 da tarde. Mas se tiver que acordar cedo, a gente acorda. Se bem que quando você trabalha pela manhã, você liquida a fatura mais rápido, né? Você acha que ainda tem aquela coisa do cara começar no rádio? Como operador, como locutor começa na madrugada, você acha que ainda tem isso ainda? Tem bastante, tem, né? Claro que tem. Tem o bastante. Coordenador vai falar, vamos testar esse cara, vamos testar no ar, vamos testar de madrugada, né? Dá pra você chegar e sentar na janelinha, né? Por favor. E outra, quem já tá lá no trabalho vai ter a preferência. Sim, Aquela lógico. coisa de antiguidade é posto. Sim. Desde que você tenha competência, claro. Sim. Mas imagino que ainda tenha isso, sim, de pagar um pedágio ali na madrugada. Não, tem que ficar ali um pouquinho agonizando. Todo mundo já fez isso. Na Jovem Pan 2 eu fazia esse horário, eu fazia das 2 da manhã às 7 ou 6. Tá vendo? Então. Pensei que era só eu que tinha sofrido. Não, susto. meu caro. Que Muita susto. Coca-Cola, muita bolachinha na madrugada. Nossa, aí você tem que, pra tipo ficar assim, acordado. E aí não conta pra ninguém que dá pra pôr as músicas no automático um pouco. Nessa época não tinha energético ainda, fala. Dá pra colocar a música no automático. E aí, você tinha que ficar procurando já joguinho no celular, porque tinha. Tá? Então, mas veja bem. Isso agora. Na minha época não tinha. Na minha tinha que disparar o SAT. Então, e na minha época você tinha os cartuchos. Os cartuchos, Era não tudo dava pra pôr no cartucho, não automático. tinha como você botar 2 Eu cartuchos. peguei no automático, eu peguei já. Aí você tinha que botar os cartuchos, era o tempo inteiro acordado, ligado. Tinha alguns programas que eram na fita de rolo, e aí você tinha que ajustar ali e soltar um programa. Aí sim, poderia ter alguma coisa gravada de meia hora e tal, você dava uma acalmada. Mas nunca cochilei, não, no ar. Não? Não.
Eu também não, imagina. Não, eu já tirei o vinil que tava tocando. Cartucho, já pegou o cartuchinho fora do ponto? Várias vezes. Você pegava e normalmente vinha do profissional anterior. Era o locutor anterior, o operador anterior, que deixava fora do ponto. Eu não sei, tem uma história de um operador, não lembro o mesmo nome, se eu lembrasse eu falava. E para os mais jovens, cartucho era uma espécie de fita assim que tinha antigamente. Parecido com cartucho de videogame até. Os comerciais. Parece o cartucho de videogame. A molecada também não... Conhece cartucho de videogame, Belchior? Conhece nada, isso aí é do DVD pra frente, isso aí. Fala. Isso. Não, eu tava falando do cartucho, tinha um operador que pegava o cartucho fora de ponto na Rádio Globo, não lembro quem era. Pegou um dia, ele se irritou tanto no cartucho que toda vez estava fora do ponto, tipo... Fio da Rádio Globo, que usava direto. Ele pegou, tirou e ó... Atirou. Na parede. Imagino. Acabou o fio da Rádio Globo. Isso tinha muito da pessoa esquecer, ou porventura parar o cartucho no meio e aí realmente ficava fora de ponto. Mas era um drama. E assim, eu tava falando que eu nunca dormi, mas eu já tirei a música que eu tava tocando. Sem querer, né? Esquece que tá no ar, né? Esquece que tá no ar. Tira ali, opa... Quem nunca deu stop? Aí, modernidade, deu stop no arquivo que tá rolando. Quem nunca, né? Claro. Quem nunca? Você prefere All News ou musical? Cara, essa é uma pergunta difícil, porque Muito eu adoro fazer All News, né? E ao mesmo tempo eu gosto muito de música. É difícil, eu não 50-50? saberia escolher, acho que 50-50 sem polêmica. Seria uma boa resposta. Muro. Mas assim, música boa, né? Música de qualidade e tal. É o que eu gosto de ouvir, de fazer. E tocar música é uma coisa muito legal, porque assim como você tem muita gente que ouve noticiário para ficar bem informado, e com o advento das All News, né, depois da CBN totalmente All News, nós tivemos várias outras proliferando, você tem muita gente que ainda gosta de ouvir música e ainda gosta de ter o rádio como companhia e de ter um locutor ali. Por mais que a gente diga que os jovens de hoje fazem lá a sua seleçãozinha no Spotify ou em qualquer outro tocador e coloca no carro para sair ouvido, tem muita gente que também gosta dessa companhia. Você sabe muito bem disso, muitas pessoas iam visitar a rádio e levavam presentes. Essa própria canequinha foto, aqui, veio produzida da Isaura. Pela Isaura lá do Rio de Janeiro. Sim, eu conheci a Isaura no Rio durante um evento que eu fui fazer. Então a gente tem muito ouvinte ainda que gosta do rádio, gosta da companhia do rádio, e é um veículo que eu tenho certeza tem muitos anos de vida ainda. Era a próxima pergunta, você já matou. Porque o pessoal fica naquela coisa, anos 2000, no bug do milênio, o rádio vai acabar. É verdade. O rádio vai acabar. Aí toda hora, o rádio vai acabar. Não, pelo contrário, acho que a pandemia, inclusive, fez surgir isso aqui. Podcast. Isso, exato. E fez as rádios apertarem um F5 e se atualizarem. Ter um estúdio com as câmeras, no rádio. Claro, ao mesmo tempo, eu acho que perdeu um pouco daquela magia. Nossa, o Nonato, esse vozeirão. Eu não sei. Acho que alguns ouvintes têm essa magia da voz ainda. De achar que o vozeirão é o cara bonito, top. Bonito eu sou, pô. Não, desculpa, foi mal. Mas o ouvinte, ele tem essa coisa lúdica ainda. Em algumas rádios até, não em todas. Então, mas eu digo mais no popular, efeito no popular. Mas eu acho que seria um processo natural. Sim. Porque a partir do momento em que você tem uma expansão maior das coisas e da tecnologia, por que não usá-la no veículo rádio? Não? Né? Porque senão ele ficaria lá para trás. Aí sim ele ficaria obsoleto. Mas eu acho que ele consegue sempre estar acompanhando as novidades, as inovações. Por exemplo, hoje você pode receber uma mensagem de um cara que está no Japão, de um cara que está, sei lá, na Austrália, acompanhando o seu trabalho, te ouvindo e por aí vai. Antigamente você não poderia. Hoje em dia, com o aplicativo, você tem. Mas o aplicativo não é mais o aparelhinho de rádio. Mas você está fazendo rádio do mesmo jeito. É o que eu sempre digo quando você vai para um estádio de futebol. Muita gente acaba levando o smartphone e põe lá o foninho para saber como é que tá, o que tá rolando no outro jogo. Liga no FM, que interessa para ele. E antigamente a gente tinha um radinho de pilha, que o cidadão ficava lá na arquibancada com um radinho de pilha acompanhando. Muitas vezes até jogava dentro de campo. Né? Jogava, né? Motorrádio, lembra do jogava no atleta em campo e por aí vai. Hoje em dia não, você tem lá o celular e você tem essa possibilidade de acompanhar um outro jogo por causa da tecnologia. Mas tudo isso ainda é fazendo rádio. Sim. Então, eu acho que o veículo se adapta. Sim. É por isso que eu entendo que ele convive bem com essas novas tecnologias. Eu acho que vem para agregar, não é para destruir. Sim, e as rádios hoje, a maioria, fazem produtos e programas só pro digital. Claro. Tem podcasts, tal rádio no digital, um assunto específico. Isso. Sobre carro, sobre mulheres, enfim, meio ambiente. Eu acho isso muito bacana. Porque você tá lá, você tá ouvindo qualquer rádio lá, mas tem um negócio aqui sobre o Palmeiras, um podcast do Palmeiras, essa rádio. Ele vai abrir o podcast do Palmeiras, sem palmeirense. Sem dúvida. É um produto a mais para agregar, eu também acho.
E nesses míseros anos de jornalismo, pouquinho, né? 33. Pouquíssimos anos. É. Teve alguma cobertura que você teve que fazer ali ao vivo, com o bicho pegando? Essa pergunta eu fiz pra Tânia e eu vou repetir porque é necessária. Ah, cara, tivemos... Sobre alguma que, tipo, bateu em você quando você entrou no carro, você falou, preciso descarregar. Porque, tipo, mexeu com o emocional do Nonato. A que mais mexeu com o meu emocional foi aquele episódio da morte do menino João Hélio, no Rio de Janeiro, que é um garoto que a família foi assaltada. Os bandidos entraram no carro e não deu tempo de tirar o cinto do garoto. E o garoto acabou ficando preso pelo lado de fora e a cabeça dele acabou batendo no asfalto por quilômetros. E aí seu filho devia ter provavelmente a mesma idade na era época. pequenininho também. Isso que é o fogo. E aí eles foram arrastando esse garoto. Eu não consigo imaginar a dor da família num episódio desse. Então, esse episódio, para mim, é o mais marcante no que diz respeito a noticiário pesado, a você ter que sair dali e dar uma respirada e pensar em outra coisa e fazer outra coisa. Porque ali tem um ingrediente da maldade humana, né? Porque sim. O cara tá assaltando, poderia deixar o garoto sair do cinto, né? E acabaram não deixando. E tem também o componente criança. Eu adoro criança. Quem não gosta? E criança é inofensivo demais. Queria colocar minha sobrinha de 5 anos aqui. Você faz o que você quiser com uma criança porque ela é muito inocente. Então, mexeu com criança, eu fico muito abalado. E outra cobertura importantíssima foi a do 11 de setembro. Que eu me lembro que eu estava na Antena 1, fazia as duas rádios, e estava na Antena 1 quando eu vi as imagens, e a gente ficou acompanhando pela TV e tal. Quando eu cheguei na CBN, eu não fui até mais cedo, acho que cheguei lá umas 2 da tarde e tal, para o programa começar às 5. A rádio, naquele dia, ela derrubou toda a grade de comercial. Nossa. Desde de manhã, da hora do evento, ali por volta das 10 da manhã, ela derrubou a grade. E ficou até o dia seguinte sem comerciais. Uma cobertura full time. E eu lembro que eu fiz até um programa com o Juca Kfouri. O Juca fazia CBN Esporte Clube às 8 da noite. A gente fez junto o programa, mas só falando a respeito dos atentados e tal. E um trabalho de produção, o pessoal da produção que trabalhou com a gente nessa época, foi assim um trabalho hercúleo, porque eles tinham que arrumar personagens, tinham que arrumar especialistas, tinham que tentar trazer mais informações do que estava acontecendo para que a gente pudesse relatar no ar. E nós também, obviamente, entrevistando ali esses especialistas, tentando entender o que estava acontecendo, porque no primeiro momento não sabia o que era, se tinha acidente, sido um avião. Exatamente. Então... você só começa a perceber que tem um movimento terrorista quando vem o segundo, né? Quando vem o segundo e depois o sequestro dos outros aviões, aquele do Pentágono também. Mas foi um trabalho espetacular. Esse é um dos que eu guardo assim como um dos trabalhos mais brilhantes que eu já participei, que foi esse do 11 de setembro. Infelizmente, com uma tragédia, como é natural no noticiário, infelizmente. Né? Infelizmente, o noticiário se alimenta muito de tragédias, e ainda bem que tem um jornalismo para relatar, para deixar claro, para trazer transparência, para fazer com que as pessoas entendam o porquê daquilo está acontecendo. Ainda tem o jornalismo sério, mas aí você já tocou num assunto, jornalismo sério, realista, verdadeiro. O que eu fico muito pé da vida é que o cara coloca aquela notícia, Nonato vai ser vovô. Você não vai ser vovô, aí só para ganhar clique, para ganhar view. Tem. A fake news. Você acha que até que ponto uma fake news pode acabar com a vida de outra pessoa, teoricamente, assim, virtualmente colocando, fazer a maldade assim, virtual? Até que você acha que... Pode, né? Pode, claro que pode. Agora, não é uma novidade. Fake news existe desde que o mundo é mundo. Infelizmente, hoje ela tem mais visibilidade por causa das tecnologias, porque hoje todo mundo é alguém que pode fazer um noticiário. Eu posso, por aqui, acompanhar um acidente ali na Paulista e relatar e jogar numa rede social, seja o X ou o Instagram e etc. Então, qualquer um faz isso hoje. E quando eu digo qualquer um, não é menosprezando, é que o jornalista tem uma formação. O jornalista, o bom profissional, ele vai checar, ele vai ter ética ao dar a informação, ele não dá qualquer tipo de informação e por aí vai. Alguém pode dizer, mas tem jornalista que não faz isso. Tem, toda profissão você tem pessoas boas e pessoas ruins. E o jornalismo não escapa disso. Então, acho que hoje você tem muito mais visibilidade no que diz respeito às fake news do que a gente tinha antigamente.
É por isso que elas aparecem mais. É por isso que as pessoas são mais xingadas. Antigamente as pessoas eram xingadas, mas isso não chegava até elas porque não tinha essa rapidez de comunicação, de mandar um WhatsApp para a emissora ou de mandar um e-mail como era antigamente e por aí vai. Então hoje chega mais rápido, mas sempre teve, desde que o mundo é mundo. E você falou do caça-clique. Isso. Eu lembro do Notícias Populares, aquele jornal o sangue popular. Espremia, sai sangue, aquela coisa toda, porque era um jornal voltado a essas manchetes mais sensacionalistas. E muitas vezes você chamava a atenção do público, você ia ler, não era bem aquilo. Tô lembrando da segunda página. Coisa, e por aí vai. A segunda página também era complicado, hein? Também. Só quem lembra da segunda página, coloca no comentário aí no YouTube. Exato. Segunda página. Mas, então assim, essa questão da fake news sempre existiu, pode causar a morte de alguém? Claro que pode. Teve aquele caso, acho que foi no Guarujá, sei que foi no litoral de São Paulo, que assassinaram uma mulher porque disseram que ela estava pegando crianças para fazer bruxaria. E a mulher não tinha nada a ver com aquilo. E aí alguém soltou aquilo, uma horda foi atrás daquela mulher, bateram na mulher, acabaram assassinando a mulher por causa de uma fake news. É claro que pode fazer. Assim como a briga entre nações pode ocorrer a partir de uma fake news que possa ser solta por aí. E a própria eleição, né? A eleição é uma coisa de louco, hein? Se o jornalismo não peneirar, se os partidos não tomarem conta e peneirar também aquilo que é verdadeiro ou falso, você tem uma profusão de fake news aí com algumas pessoas. Né? E você falou sobre bons e más jornalistas, em toda a função. Você falou de eleição também, é engraçado isso, porque assim, todo mundo tem uma posição de partido. Você tem o seu candidato preferido, claro, normal. Só que eu acho que quando você tá à frente desse instrumento bonito, chamado microfone, você tem que ser um cara meio PJ, neutro, né? Você não pode falar o candidato A é o melhor ou o B é o melhor. Vou expressar, eu, Nonato, acho, não. Pode falar, empresa tal, que é o nome da rádio, tal, defende alguma ação que ele fez, alguma coisa. Só que a última eleição eu vi muito jornalista mesmo, tomando partido. Eu acho que isso interfere muito na pessoa que tá ouvindo, na pessoa que é mais leiga, eu digo. Você não acha que acaba interferindo no ouvinte? Do jeito que você fala, depende do jeito que você fala. Eu acho que acaba dando uma interferida no voto. Mas eu acho assim que você não tem essa neutralidade ou imparcialidade o tempo todo. Não dá. Tem hora que o sangue sobe. Eu acho que o jornalista tem que buscar, eu sempre digo que tem uma diferença entre isenção e imparcialidade. Porque, por exemplo, eu não posso dizer que eu sou imparcial quando eu vou falar do Palmeiras, por exemplo. Isso. Mas eu posso tentar ser isento e tratar o Corinthians do mesmo modo que eu estou tratando o Palmeiras. Mas a partir do momento em que eu tenho uma religião, eu tenho um partido político ou um time de futebol e as minhas preferências, por aí vai, isso compõe o jornalista que eu sou. Sim. Eu sou isso porque eu tenho essas raízes, porque eu tenho esses elementos naquilo que eu cresci, naquilo que eu estudei, naquilo que eu me formei. Eu tenho as minhas convicções e as minhas crenças. Só que é o que você disse, quando você está no microfone, você não está ali para falar das suas crenças. Mas de algum modo, em algum momento, pode desequilibrar. É nesse ponto que o jornalista tem que tentar buscar essa isenção que eu chamo, que é o tratamento igualitário para as coisas. Como você destacou, alguns acabaram tomando partido. O ideal é que isso seja explícito. Se for explícito, eu não vejo problema nenhum. Agora se for meio... fulano só fala bem do partido X ou do candidato X. Eu já sei que ele só fala bem daquele. O outro só fala bem do Y e por aí vai. Eu acho que se é explícito, acho que está tudo certo. Se você deixa isso claro, se você apresenta isso para o teu público, está tudo certo. O problema é quando você acaba tentando disfarçar e induz o outro a um comportamento, né? Nonato, estamos chegando ali em... Comecinho da pandemia foi em 2020, acho que março, né? Março de 2020. Acho que foi... Você saiu da CBN, hein? 21? Não, em 20, em agosto, né? Setembro de 20. Eu lembro que nós estávamos na pandemia, você já estava fazendo o Jornal 2 de casa. Setembro de 20. Por causa da pandemia, né? A pandemia começou, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava no ar fazendo o Jornal 2 e veio uma informação dizendo que tem um vírus lá na China que está matando algumas pessoas. Em Foz do Iguaçu estava de férias. E isso parece uma pneumonia, mas a pessoa acaba morrendo, não se sabe, na região tal. E aí depois aquilo foi ganhando corpo, porque chegou na Espanha, depois na Itália e por aí vai, e começou a se espalhar. Para você ter uma ideia, eu lembro que eu tinha ido para Inglaterra,
casamento de um amigo nosso, Mário Marra. Grande Mário Marra. E aí eu tinha comprado um ingresso para um jogo e o jogo era no sábado, na quinta-feira falou, acabou a rodada da Premier League porque há um problema aí em relação ao vírus da Covid e é melhor todo mundo se precaver. E aí, por sorte, deu tempo de eu voltar. Quando eu cheguei no Brasil, dali uma semana, o governador determinou que as pessoas ficassem em casa e que só os serviços essenciais funcionassem. E aí foi quando eu estava voltando já para a CBN e eu passei depois a trabalhar de casa. Eu fiz a mesma coisa. Eu cheguei de Foz do Iguaçu, tava de férias. Acho que uma semana também fechou tudo. Acho que foi 16 de março. Só que no aeroporto já tinha gente de máscara. Isso, não, aqui eu voltei no avião de máscara. Então, já tinha. E aí, minha filha, por que o pessoal tá de máscara? Eu falei, acho que essa doença que estão comentando aí. Isso, essa doença. Mas eu acho que não é nada. Todo mundo falou, acho que não é nada. Daqui a pouco passa. Foi bem isso. E deu no que deu, né? E deu no que deu, infelizmente não passou, né? Quase 1 milhão de mortes, não passou de 1 milhão, né? Não lembro também agora não, mas chegou perto. Isso, chegou perto. Coisa assim. Mas foi uma tragédia muito grande, né, com esse período, e há de se saudar aqui o trabalho das pessoas dos hospitais, dos cientistas na busca pela vacina, que foi algo absolutamente fenomenal, né? Em menos de um ano estava descoberta a vacina. O tempo de se arrumar uma vacina para tentar neutralizar o vírus. E aí eu fiquei na CBN fazendo de casa também. Eu lembro que houve um período em que eu fazia um pouco de casa e um pouco lá. Um rodízio, né? Fazia com a Rosana Jatobal, fazia 15 dias em casa, ela 15 dias também na casa dela e eu ia pro estúdio. E aí em setembro eu saio e vou pra CNN. E a gente pegou um auge lá na CBN, que chegou uma época que não tinha mais o rodízio entre os jornalistas, porque o bicho estava pegando mesmo. Sim. Tínhamos infectados na rádio, então aí a direção decidiu todo mundo em casa, exceto operadores de áudio que ficavam. O linha de frente. A linha de frente ficou lá, não faltamos um dia. Mas isso ajudou também no proliferar o vírus lá dentro. Claro, sem dúvida nenhuma. Medidas absolutamente se dá pra fazer 100% do mundo de casa, fica todo mundo em casa. Assim como nas demais atividades. Todo mundo. O home office hoje ganhou e ainda tem, né? Um status absurdo. Sim, muita gente acabou não voltando, outros fazem o esquema híbrido, né? Híbrido. Um pouco no escritório, um pouco no chamado home office em casa. E a gente conseguiu ultrapassar esse período mais agudo, né? Sim. É claro que tem que tomar cuidado aí, né? Porque essa vacina bivalente, poucas pessoas tomaram. E é importante que todo mundo tome essa vacina. É de graça, viu, gente? Na UBS. Está pouquinha ainda a porcentagem em relação aos brasileiros. Exatamente por essa sensação de que acabou, de que passou, de que está tudo certo. Tem dois. Gabriela Varela, amiga nossa de rádio, tá com Covid essa semana. Então. Pedro Borenberg também pegou, faz pouco tempo. Exatamente. Em 15 dias atrás. Teve um surto recentemente no Japão também. E aí, por isso que é importante a gente manter todas aquelas medidas, né? E enquanto você puder continuar usando o álcool em gel, eu pego lavando transporte e coloco máscara. Se puder usar a máscara, é importante, no transporte público. Totalmente. O ideal é usar máscara. Tudo fechado, o vídeo, aquela loucura. Uma coisa que eu acho que trouxe pra gente é que, por exemplo, se você estiver gripado hoje, você vai usar uma máscara. Sim. Eu acho que isso vem um pouco todo mundo fazendo isso. Dessa cultura do Covid. Que os japoneses, de novo, já faziam. É verdade, no aeroporto que eu falei, pessoal, os japoneses estavam de máscara. Eles, qualquer gripe, eles usam máscara para não transmitir pro outro cidadão. Aqui na Paulista hoje mesmo, esperando o farol fechar, para atravessar para vir pro estúdio aqui, tinha uns japoneses de máscara. Verdade, bem reparado isso aí. Eles usam. Verdade. Aí em setembro de 2020 você saiu da CBN, certo? Recebeu um convite para CNN. Isso, só troquei uma letra, né? Então, aí eu ia fazer essa pergunta. Escapou algum dia no ar sem querer? Um dia. Ai, eu não sabia dessa. Escapou? Escapou um dia. Foi um dia no piloto e um dia no ao vivo. Um dia ao vivo escapou. E fui embora e tal. Nem reparou e foi. Não, reparei. É pior. Reparei, mas continuei. Depois. É pior, eu acho. O nome da CNN de novo. E tudo. Você enfatiza o erro, né? Você enfatiza o erro. Vamos embora. E aí fiquei 3 anos lá na CNN, 3 anos bem interessantes, porque eu acabei fazendo rádio, fazendo TV. A gente montou também um podcast lá chamado CNN pelo Mundo. Então foi um trabalho bem interessante por lá. Você não tinha ainda colocado o rostinho no vídeo, já tinha em outras experiências? Já tinha tido outras experiências lá pelos anos 2000. Depois, em 2014, eu fiz o Carnaval pelo Viva também, com narração e apresentação. Mas assim, de uma maneira mais continuada como foi na CNN, não. Aquele terno bonito, aquela gravata bonita, não.
Fiquei bem, né? Ficou bom. Ah, Sala dos Milagres Ficou bom, você viu faz ali? milagres, né? Às vezes entrava no ar 8 da manhã, não era de sábado, 8? Bonitinho, tal. 8 da manhã, Exato. 8 da manhã haja paciência, né? É isso. E aí você tem um trabalho paralelo que sempre existiu, narrando Isso. documentários, séries, Narro né? documentários, isso. Já narrei pro Animal Planet, Animais em Risco Houston, era o nome de um dos que eu fiz. Também fiz pro Discovery Health, Home and Health, e faço pro Discovery Normal Febre do Ouro já há 13 anos. Então quem assiste A Febre saga do de Ouro, Febre do Ouro, exatamente. Com É. Parker, e por aí vai os outros integrantes. se você não assistiu, Assista. Acho que passa na Bandeirantes também, nas Passa. sextas, né? Às Passa, 11 da passa. noite. Passa. E aí eu já estou há 13 anos fazendo narração, que é um outro trabalho bem legal, eu gosto muito de fazer. Você vai em cima na narração gringa, né? E você tem lá a tradução para você fazer em português. Então você tem um time code ali que você tem que encaixar a Você tua vai ouvindo fala. a gringa aqui no ouvido? Exatamente. E aí você vai fazendo em cima a tua narração. Tem uma direção também, né? Para de repente você come uma letra, ou não coube a fala em português em cima do inglês. Acho que essa é a parte mais difícil. A gente tenta ajustar ali para caber e por aí vai. Eu acho que é... Aí você fez narração, a gente estava até brincando aqui nos bastidores, nunca pensou em fazer dublagem? Já pensei sim, acho que é bem pensou? legal. Só que para dublagem é um outro caminho. Precisa ser ator, Você né? tem que ser ator e por aí vai. E ainda não fiz o curso de atuação. Quem sabe, né? Pode ser uma acho. possibilidade, porque dublagem é outro trabalho que é maravilhoso. Eu acho muito engraçado, Eu acho Nildo. muito bom. Eu conheço alguns dubladores que fazem de uma maneira espetacular. E é aquilo, você entra num personagem. Eu já fiz voice over, que é diferente. Diferente também. É meio que uma dublagem, mas ela não passa tanto os sentimentos que o dublador faz no personagem. Então, dublagem é um trabalho espetacular e é muito bonito. Eu adoro ver desenho dublado, olha que coisa de louco. Os desenhos sei. da Magic, todos lá, Shrek, Aham. Madagascar, aí passa assim pros bastidores, o cara fazendo. Claro, claro. Imagina um cara nada a ver fazendo a zebrinha lá da Madagascar, acho mó legal. Os antigos também, né? Os Flintstones. Pica-pau, todos. Pica-pau. Aí você tinha lá o Barney. Ei, Fred, veja bem, né? E aí, pra aquela quê? coisa toda. Sim. A gente tinha aquele Orlando Drummond, né? Que dublava o Scooby-Doo. Que foi em vários programas de TV, né? Sim, Depois de um tempo. Foi muito bom. O Márcio Seixas é outro dublador também, que faz o Batman de muita estrada. Então tem muita gente boa aí nesse meio. E Mauro deve- Gasperini, da dupla Mano a Mano. E deve ser difícil também. entrar nesse meio, hein? Eu acredito que seja bem selecionado, tenha vários testes, porque, tipo, aquela pessoa acha que só tem o perfil daquele personagem ou daqueles. Aham. O personagem deve ser igual narração também. É igual a narração, mas assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, Sim. porque hoje você tem muito produto, né? Quanto mais canais você tem, sejam eles Digitais ou a cabo TV ou mesmo. não, você tem muito produto para dublar e para traduzir para o português. Então, é um mercado que eu acho que cresceu bastante e que vale a pena aí ficar atento. E pra quem não sabe, quando fala versão brasileira, não, calma, não é a voz do Nonato, Não, calma. acho que não. Mas ali fala o nome do estúdio, É. que foi feita a dublagem. Isso. Alamo, Exatamente. Herbert Richards. Vox Mundi, BKS. E um monte aqui em São Paulo, Vários inclusive, né? outros, é. engraçado isso. São Tem- Paulo tem tem muita toda coisa. essa. Afinal, São Paulo é o maior mercado de rádio da América Latina, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu falei que eu comecei no litoral, né? Porque antigamente você não tinha muito como começar Não, em São Paulo. não. Era muito difícil. Aí você ia para o interior, ou no meu caso para o litoral, lá você fazia a reportagem, você fazia a publicidade, você fazia a locução, você operava. Então dava um completo maior para o teu trabalho, para você participar de uma programação. Eu acho que dá uma bagagem, no seu currículo. Exatamente. É. Aí você mal comparando, é como você jogar num time de menor expressão Sim. e chegar num time grande. E aí o sonho de boa parte das pessoas que trabalha numa rádio que não está na capital paulista é chegar na capital paulista. Pelo menos na minha época era assim, não sei hoje como tá, até porque hoje as cidades também cresceram e você tem rádios espetaculares no interior de São Paulo, Campinas, Ribeirão, A Dumont, Rio eu falei da Preto, Dumont. Jundiaí, por aí vai. São José dos Campos também tem rádios boas. Mas antigamente era isso, a gente queria chegar em São Paulo. O nosso sonho era falar
Boa noite, São Paulo, uma coisa assim. Entendeu? Boa parte dos amigos que eu tenho que chegaram a trabalhar aqui em São Paulo depois desse périplo pelo interior, chegaram com essa vontade, com essa gana. Mas tinha que fazer esse caminho pelo interior, porque, como você disse, dava bagagem. Só que você chegava aqui e tremia na base, viu? E chegava aqui na madrugada, Sim, lembrando, né? Lembrando exatamente. que a gente falou agora há pouco e aqui. você chegava, dava uma tremida, tal. Daí a pouco você ia se acomodando, você ia baixando um pouco a adrenalina. Mas sempre dá um receiozinho. Na Antena 1 deu um frio na barriga no primeiro dia no ar, na Antena 1? Deu um friozinho na barriga. Eu lembro que eu comecei num sábado à noite, na Antena 1. Tinha até um programa na época que era de uma casa noturna. Era um DJ, era o DJ Armando Martins. E ele fazia um som lá na Antena 1 à noite. Legal. E aí eu vi tudo aquilo, né? Foi impressionante e tal pra mim. Mas o primeiro Boa Noite realmente dá um... Dá, né? Opa! E aí quando solta a primeira música, fecha o microfone... Ufa, deu tudo certo, agora vamos pra cima. É meio Olha, senhor Roberto Nonato, um acessório bonito no seu braço, hein? é um dos Belo meus relógio, hein? É, bonito, né? Um dos seus relógios, porque o senhor é o quê? Coleciono alguns. E puxou do Ricardo, do seu irmão? Puxei do meu irmão Ricardo, né? Porque ele tem uma infinidade de relógios. E depois dele eu comecei a gostar também. Cada viagem que eu faço eu trago um e por aí vai. Até porque lá fora, né, tudo é mais barato. É mais Vamos falar a em conta, verdade, né? Isso aí modelos diferentes também, né? Nem sempre ele precisa ser caro. Mas ele pode ser um modelo diferente com um preço legal que a gente consiga pagar, né? Até porque eu não tenho grana para comprar relógio O caro. que te chama mais atenção no relógio, então, para finalizar, a máquina dentro ou o modelo, assim, bonito? É o modelo. Modelo. O modelo tem que me chamar a atenção. Porque tem gente que vai pela máquina, né? Pela Sim, marca da máquina pela dentro, marca né? da máquina, exatamente. Senão o cara não compra. Eu tenho um dos que eu mais gosto, que ele é uma picape de música. Lindo. Toca-discos. Lindo. Né? Então você tem a agulha lá, tem o vinil. Esse é um dos que eu Você mais tem um gosto. de estádio também, né? Não, de estádio, que você tem, parece um estádio de futebol. Isso também. Porque ele é bonito também. Também é bonito. Tem umas Ele coisas fazia um desfile na CBN, cada dia com um. Mas você também tem alguns, né? Ah, fala Você baixo. tá sem hoje, mas você tem alguns Fala também. baixo, fala baixo. Nonato, muito obrigado por ter vindo. Eu é que Aquele agradeço. espacinho na agenda é difícil, mas ele falou, não, tal dia eu consigo ir. Bora vou. lá. É E vou. isso aí. E eu combinei de avisar ele antes, não avisei. Isso que a gente tem uma produtora aqui, eu não passei pra produtora. A culpa é minha. Tamo junto. A culpa é minha Tamo e junto. do Belchior sempre. E foi um prazer participar aqui. Eu espero voltar mais vezes para contar outras histórias aí do rádio. Quem quiser ver mais sobre o Verdão, sobre o Nonato, ele tá lá no Instagram, né? Opa! Arroba, Roberto Nonato, jornalista. tá lá, vida É só pessoal, seguir. Palmeiras, como sempre. E no X é Roberto Nonato 5, o número 5. Que medo, ele falou no X, eu já pensei outra coisa. Não, é o antigo Twitter. Susto, Fica mudou, né? tranquilo. Mudou. Obrigado pelo carinho. Eu aqui agradeço. Tamo junto, obrigadão. Tamo junto. Parabéns Ó, aí pelo podcast. Não esquece de ativar a notificação, de seguir a gente ali, se inscrever, né? que Dá uma senão- moralzinha, né? Dá uma moralzinha pro É pai, né? isso, boa. Tá bom? Ó, episódio 7, acabou. Abraço pra vocês e até o próximo. Até.